Revelado, Josias o rei jovem que transformou Israel com um plano divino e fé inspiradora. No 18º ano do reinado de Josias, quando ele tinha apenas 8 anos, Judá encontrava-se nas garras da idolatria e da desobediência. O povo havia se afastado dos mandamentos de Deus e o templo do Senhor, que deveria ser um lugar de adoração pura, estava em ruínas. Na escuridão espiritual que cercava a nação, um jovem rei ascendeu ao trono, carregando uma luz de esperança. Desde a infância, a chama do conhecimento de Deus ardia em seu coração como um fogo inextinguível. Quando Josias começou a governar, rodeado por conselheiros que percebiam em seus olhos a busca sincera por Yahvé, ele dedicou seus dias a orações fervorosas em seu quarto real, clamando por sabedoria. O rei, mesmo tão jovem, ansiava por restaurar o que havia sido perdido e trouxe consigo o desejo de levar seu povo de volta ao Deus verdadeiro. Durante a restauração do templo, um acontecimento surpreendente mudou o curso da história. Ao limpar os escombros acumulados, um sacerdote descobriu um antigo livro da lei. A descoberta foi apresentada ao rei. Mal sabia Josias que suas páginas estavam repletas de advertências e promessas divinas. Ao abri-las e ler as palavras de Deuteronômio, seu coração ficou pesado. O desespero e a convicção tomaram-lhe a alma ao perceber as consequências terríveis da desobediência de seu povo. As promessas de bênçãos para os que seguissem os caminhos do Senhor contrastavam fortemente com a realidade de Judá. Determinado a mudar a trajetória do reino, Josias convocou uma assembleia entre todo o povo. Com a voz cheia de fervor e unção, ele proclamou: "Voltemos ao Senhor. Guardemos suas leis e andemos em seus caminhos." Um murmúrio de perplexidade deu lugar a olhares esperançosos. O Espírito Santo já começava a agir entre eles, e, com fé ardente, quem se opunha ao Senhor via o fogo da determinação em Josias. Ídolos que haviam sido adorados foram queimados, altares de Baal, com suas cinzas de sofrimento, foram demolidos e o templo foi purificado, tornando-se novamente um lar para a presença de Deus. Mas nas sombras do triunfo, um desafio surgiria. O faraó Neco do Egito, avançando em sua marcha contra os assírios, se opôs ao caminho de Josias. Com bravura e confiança de um coração em comunhão com o Senhor, o jovem rei decidiu confrontá-lo não em busca de um reino próspero, mas pela fidelidade a Deus. A batalha se desenrolou como uma tempestade, e no auge da luta, uma ferida mortal atingiu Josias. A morte do jovem rei ecoou pelo campo de batalha e lançou um manto de luto sobre seu povo. Mas será que a fé de Josias se perderia com sua partida? O que significava verdadeiramente atender ao chamado de Deus em meio à desesperança? O mistério pairava no ar, e a esperança de um legado de fidelidade flutuava entre as ondas de dor e incerteza. À medida que o povo meditava sobre a vida do rei que os guiara, perguntas passaram a ressoar: o que o Senhor faria agora em meio a tão grande luto? O plano divino de redenção parecia apenas no começo, um novo capítulo aguardava para ser escrito na história de Judá. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, enquanto o eco do choro do povo ressoava por Judá, a pergunta permanecia: como a vida e as ações de um jovem rei que amou profundamente a Deus podiam influenciar gerações futuras? Captar a atenção divina de modo tão grandioso? O legado de Josias ainda vive, e a resposta para esta indagação está entrelaçada com a fidelidade do Senhor e a promessa de restauração. Em meio à dor que se espalhou como um nevoeiro sobre Judá, os cidadãos sentiam o peso da perda de seu rei. A imagem de Josias, que ardia com a luz da esperança e da devoção, agora se dissipava, deixando um vazio profundo. Contudo, o que parecia ser o fim poderia, de fato, ser um novo começo. A fé do povo não se havia extinguido, ao contrário, dentro de seus corações,
uma chama ainda ardia, uma centelha de determinação para continuar o legado de seu rei. Embora a tragédia tenha ceifado a vida do rei, os planos de Deus eram mais vastos do que as circunstâncias. O Senhor, cuja fidelidade era reportada em gerações, não deixaria seu povo desamparado. No horizonte, a palavra do Senhor prometia esperança e renovação. Ele levantaria um novo líder, alguém que carregasse a mensagem da verdade e da adoração a um único Deus. Após o luto, os líderes e anciãos de Judá se reuniram em um clamor unificado. Com lágrimas, eles buscavam orientação, não apenas por um novo rei, mas pela revelação do que o Senhor desejara fazer. Em meio a esses momentos de busca fervorosa, a voz de Ilquias, o sacerdote, ressoou com poder. Ele relembrou ao povo as palavras do livro da lei, a mesma que havia sido descoberta. Estava escrito, ele exclamou, que se o povo se voltasse para Deus de todo o coração, ele restauraria suas vidas e suas terras. As mentes começaram a acender-se. Eles recordaram dos dias de adoração genuína, dos rituais sagrados e das promessas feitas pelo Senhor. Se o Senhor é nosso Deus, dirigiu-se Ilquias ao povo, nós devemos permanecer firmes em sua aliança e clamar pela sua misericórdia. Assim, uma nova assembleia foi convocada, e em um local de adoração improvisado, o povo de Judá se uniu em oração. E no meio de sua súplica, algo sobrenatural começou a acontecer. A presença de Deus se fez palpável, como uma brisa suave que tocava os corações angustiados. A esperança se reavivou, e em meio às porradas do arrependimento coletivo, muitos se levantaram, decididos a restaurar a santidade da adoração que havia sido perdida. Enquanto isso, em outras terras, longe das lágrimas e dos lamentos de Judá, o trono de Israel também esperava por uma mudança. Em um palácio distante, um jovem chamado Jeremias estava sendo formado nas profundezas do propósito de Deus. O Senhor o havia escolhido para ser profeta, instruindo-o a levar palavras de consolo e orientação ao seu povo em tempos de incerteza. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, o Senhor declarou a Jeremias, enquanto este, ainda hesitante, ouvia a voz divina. Eis que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e destruir, para arruinar e derribar, e também para edificar e plantar. Jeremias 1:5-10. As promessas de Deus eram mais do que simples declarações, eram um chamado à ação. O espírito de Josias ainda persistia entre o povo, ecoando em seus corações, à medida que se preparavam para a ação que viria. Porque o que havia sido iniciado com fervor sob sua liderança não apenas continuaria, cresceria em resiliência e fé, no poder da esperança que Deus havia plantado por meio de seus servos. Quando o povo finalmente se alinhar com o propósito do Senhor, uma nova luz se ergueria sobre Judá. E assim, a pergunta permanecia: como seriam esses próximos dias de juízo e redenção? Quais providências o Senhor tomaria para restaurar seu povo e levantar um novo líder que guiaria Judá de volta ao caminho da justiça? O plano divino começava a se desdobrar, e a expectativa aumentava, pois no horizonte, os ecos da aliança estavam prestes a se manifestar, revelando a fidelidade de Deus e o incrível desígnio de restauração que aguardava o povo de Judá. Uma nova era se aproximava e o chamado de Deus ressoava mais alto no horizonte da história. Em meio à fervorosa adoração, um murmúrio tomou conta do povo. Os corações de Judá pulsavam em união, e as vozes entrelaçavam-se em um clamor que ascendia ao céu. Era tempo de ação, mas o que logo se desenvolveria ultrapassaria os limites da imaginação humana. Ilquias, o sacerdote, em sua imensa devoção e atenta percepção, levantou seus olhos ao céu e, como se inspirado por uma força maior, anunciou: nossos dias de desolação não são o fim, mas o prenúncio de algo grandioso. O Senhor está se movendo entre nós. As palavras de Ilquias reverberaram no espírito do povo, e o ar tremia com a expectativa. Entre lágrimas e esperanças renovadas, muitos se lembraram das promessas que o Senhor fizera a seus antepassados. Ele não nos abandonará, exclamou uma mulher entre a multidão, sua voz firme e cheia de fé. Enquanto isso, ao longe, Jeremias, no seio da sua formação profética, sentia uma ardente inquietação em seu íntimo. Os ecos das lamentações e dos clamores do povo de Judá filtravam-se em seus ouvidos, e Deus falava-lhe em visões. Levanta-te, e vai a eles.
leva a mensagem de esperança, mesmo que suas faces sejam endurecidas, disse o Senhor, consolidando assim o propósito em Jeremias. Os caminhos se entrelaçavam, a adoração fervorosa de Judá ecoava pelas terras, enquanto o chamado divino fazia-se ouvir na vida do profeta. A obra de Deus não poderia ser detida, não seria silenciada pela morte ou pelo medo. Os jovens e os velhos, os ricos e os pobres, todos estavam sendo convocados a um novo alicerce onde a aliança do Senhor seria lembrada e restaurada. A visão de Ilquias tornou-se um símbolo de um caminho a ser seguido. Ele propôs que se edificasse um templo renovado, um recinto onde o altar do Senhor fosse levantado novamente, para que o povo pudesse reunir-se em adoração pura e verdadeira. Vamos reedificar o lugar do nosso Deus. Vamos fazer isso em unidade e com um coração voltado para o céu, ele exclamou, sua emoção incendiando ainda mais a frota nas almas de seus ouvintes. Enquanto a multidão aplaudia e confessava seus pecados, um intenso desejo por justiça e retidão queimava em seus corações. E assim, de cada canto de Judá, começaram a chegar oferendas para a reconstrução do templo, pedras, madeira e materiais preciosos. O Senhor estava instigando o povo à ação. A unidade voltou, e a fé tomou forma tangível. Contudo, Jeremias ainda lutava com dúvidas e temores. Como um jovem profeta, ele se perguntava sobre a eficácia de seu chamado. No silêncio pressionante que se seguiu aos clamores do povo, o Senhor lhe desvelou uma visão. Verás a minha aliança se refletir nas gerações futuras. Um descendente de Davi surgirá, e ele será o rei. Ele governará com justiça, e reinará sobre a casa de Israel para sempre. Através dele, eu cumprirei minha promessa. Com essas palavras, uma bolha de esperança irrompeu no coração de Jeremias. A visão transcendia sua natureza humana, o cumprimento do plano divino seria o testemunho da fidelidade de Deus, e ele, Jeremias, seria apenas um portador das buenas novas. Assim, a bênção de Deus se manifestava, e uma nova era se aproximava para Judá. As sombras da incerteza começaram a dissipar-se lentamente, dando espaço para uma luz resplandecente. Mas a pergunta assombrava Jeremias: quando e como o meu povo realmente reconhecerá e aceitará esta promessa divina? O que mais Deus revelará em sua soberania? No desdobrar desse plano, a expectativa continuava a crescer. Deus estava em atividade, e os segredos do seu propósito ecoavam nas gerações que estavam por vir. Os dias seguintes foram marcados por um fervor inabalável. Judá, já iluminada pela esperança renovada, começou a edificar o templo com uma intensidade que causava espanto. Os moradores reuniam-se sob a orientação de Ilquias, e cada pedra que se erguia parecendo ecoar com o clamor do povo. Era um tempo de celebração, mas, por trás das janelas da cidade, nos recônditos mais sombrios, ainda havia aqueles que murmuravam contra as promessas e a luz do Senhor. Jeremias, em suas andanças, por vezes parava e escutava a voz do povo. Em seu coração, ele se perguntava: o Senhor não só está levantando pedras, mas também levantará verdadeiros adoradores? Poderá ele transformar aqueles que se revoltam e se afastam de sua presença? A intercessão ardente de Jeremias ressonava nas profundezas da alma do profeta, enquanto ele buscava respostas no silêncio de sua solidão. De repente, uma onda de júbilo atravessou Judá, como um sopro de ar fresco. A notícia de que um menino, Josias, tinha sido escolhido para ascender ao trono, despertou a atenção de todos. O jovem rei, com apenas 8 anos, trazia em si o destino do povo. O povo começava a ser envolto em uma expectativa renovada, pois aquele garoto seria o sinal de que o Senhor ainda estava disposto a agir entre eles. Esses eventos não passaram despercebidos para Jeremias. Em uma noite de silêncio profundo, quando os astros brilhavam intensamente no céu, o Senhor lhe revelou: Josias, meu servo, conhecerá meu coração. Ele será um instrumento em minhas mãos. Antes que sua coroa brilhe sob a luz do trono, eu darei a ele um coração de carne em vez de um coração de pedra. Por meio dele, muitos conhecerão a minha verdade. O temor, porém, ainda rondava o espírito de Jeremias. Ele ponderou sobre a fragilidade da fé humana. Como uma criança tão jovem poderá reconhecer e cumprir os teus preceitos, ó Senhor? Dar-lhe-ás sabedoria em sua juventude? O Senhor respondeu:
assim como eu chamei Moisés, assim chamarei Josias. Com a mentoria e o direcionamento que lhe darei, ele é um convite para que o meu povo retorne para a aliança. Enquanto isso, em palácios e templos, o eco do passado ainda reverberava. Os ídolos que outrora predominavam em Judá não foram esquecidos, e alguns líderes religiosos se preocupavam com a ascensão de um jovem rei. Quem se atreveria a desafiar os padrões que foram até então? Diziam uns aos outros em sussurros. O que era e o que é precisam se alinhar? Gritou Ilquias nas reuniões do templo. A verdade de Deus deve prevalecer. Com Josias, um novo sopro de esperança nos será dado. Preparemo-nos. E assim, a cidade fervilhava de atenuados medos e grandiosas esperanças. O povo, apesar de sua dúvida, sentia um chamado interior. O templo reconstruído tornava-se o símbolo de união, enquanto o coração vibrante de Jerusalém aguardava a vinda de seu novo rei. Contudo, Jeremias ainda se perturbava. Olhando para as colinas, ele se lembrava das profecias passadas e como elas se enfrentavam com a realidade presente. Que caminhos o Senhor abrirá para esse jovem? Quais desafios ele enfrentará? Como reconhecerá a verdade em meio às sombras? E assim, enquanto a história se desenrolava diante dos olhos de Judá, uma nova interrogação brotava em seu coração: quando o verdadeiro retorno de Israel à sua essência acontecerá? O que mais o Senhor revelará sobre o futuro? O plano divino se expandia como as ondas do mar, e Jeremias estava prestes a testemunhar a glória de Deus se manifestando em tempos de incerteza. Com a expectativa palpável no ar, tanto a luz quanto as trevas estavam preparadas para travar uma batalha decisiva. E, no coração de Judá, uma nova esperança surgia. Será que Josias poderia ouvir o chamado divino e fazer um verdadeiro despertar? A resposta ainda permanecia oculta nos planos soberanos de Deus. Os murmúrios da cidade ressoavam nos ouvidos de Jeremias, uma melodia inquietante entrelaçada com esperanças renovadas e temores persistentes. De homem em homem, de boca em boca, a história de Josias começava a se espalhar como um perfume de boas novas, indo além das muralhas de Jerusalém. O profeta sentia que em cada palavra sussurrada havia um eco divino, e que o céu observava ansiosamente as ansiedades e esperanças do povo. Os dias se passavam, e com eles, o coração do jovem rei Josias começava a ser moldado. Sob a orientação de Ilquias e outros sacerdotes, o templo ganhava forma não apenas com pedras, mas com uma adoração fervorosa. Jeremias, invisível na multidão, via jovens e idosos, homens e mulheres, todos trabalhando em unidade, e pensava consigo mesmo: o que terá o Senhor reservado para esta geração que se ergue agora? Muitas foram as promessas que se perderam, mas aqui, nestas pedras, começamos a ver o princípio do cumprimento. Mas havia resistência. Numa noite escura como o ébano, sombras se deslocaram nos cantos mais profundos de Judá. Um grupo de líderes religiosos, temerosos do poder que emergia, reuniram-se secretamente. O que faremos se este menino nos levar a um caminho que dispute a nossa posição? Murmurou um deles, com o rosto marcado pelo temor. Precisamos agir antes que seu poder cresça. Enquanto isso, Jeremias, em oração, recebeu uma visão. O Senhor lhe falava com uma voz que reverberava como um trovão. Estás prestes a ver, Jeremias, transformações que o mundo não poderá compreender. O coração de Josias será minha morada, e por meio dele muitos encontrarão meu perdão. A visão se desdobrou diante dele, e ele viu o templo gloriosamente repleto de luz, enquanto o povo se voltava avidamente para Deus. A manhã seguinte trouxe consigo um burburinho. Josias, ainda uma criança aos olhos do mundo, levantou-se em sua primeira aparição como rei perante o povo. Com uma coragem que surpreendia até mesmo os mais velhos, ele pediu que todos se reunissem no templo. É tempo de lembrar a aliança que fizemos com o Senhor, proclamou o rei, sua voz ressoando com um vigor que contradizia sua tenra idade. Nós não devemos nos desviar dos ensinamentos que nos foram dados. Precisamos da verdade de nosso Deus para que possamos prosperar. A admiração e confusão balançavam a multidão. Jeremias sentiu a presença do Espírito em suas veias, e uma força se acendeu dentro dele. Talvez este seja o momento que eu esperei, Senhor. Um menino, mas com um coração cheio de fé, pensou.
No entanto, havia aqueles que não viam com bons olhos. Os murmúrios de rebelião começavam a se formar nas sombras, vozes pentadas que profanavam o templo. Não podemos permitir que um garoto guie nosso povo, ele não sabe o peso de uma coroa. Precisamos de sabedoria, não de campanhas inadequadas. A tensão ameaçava explodir e Jeremias sabia que uma escolha crucial estava diante de Judá. Estaria o povo preparado para ouvir e assimilar a verdade? Poderiam identificar a luz em meio à escuridão? Enquanto isso, uma mensagem se formava no coração de Jeremias. Ele percebeu que a batalha pela verdade seria travada não apenas na terra, mas no espírito do povo. E foi nesse momento, no crepúsculo da esperança, que o Senhor lhe mostrou uma resposta que mudaria tudo. O momento de revelar o tesouro escondido da lei me pertence. Prepare-se, Jeremias. O que se revelará no templo será um novo despertar. As palavras de Deus vibraram em seu ser, um rugido de poder que o conduziria a um encontro extraordinário. Mas antes que pudesse preparar-se para a revelação, uma sombra misteriosa se aproximava do templo, prontificando-se a testar a fé de Josias e o destino de Judá. As visões turbulentas do futuro começavam a surgir, e Jeremias sentia que a batalha estava apenas começando. O plano soberano de Deus estava prestes a ser desvelado, e reuniões clandestinas tramavam desafios que colocariam à prova a nova esperança de Judá. Havia perigos à espreita, e a resposta do Senhor estava prestes a ser revelada, clamando para que o povo se preparasse para o que estava por vir. No alvorecer de um novo dia, enquanto o sol começava a se elevar sobre Jerusalém, Jeremias sentia uma inquietude em seu espírito. A luz filtrava-se timidamente pelas paredes do templo, onde o clamor pela renovação espiritual ecoava como uma canção de esperança. O povo se reunia, corações ansiosos, esperando que o rei Josias trouxesse novas direções para a adoração do Senhor. Contudo, Jeremias percebia que uma tempestade se aproximava. Ai de nós, murmurava entre os rabiscos de uma nova mensagem que o Senhor havia colocado em seu coração. Os que se reúnem nas sombras não estarão satisfeitos com essa luz que brilha sobre nós. Ele recordou as palavras ditadas em sua visão: prepare-se, Jeremias. Assim, no centro do templo, Josias, a figura jovem e promissora, avançava diante do povo. Ele brandia a Torá em suas mãos como uma espada, e sua voz, cheia de fervor, clamava: este é o nosso dia. Diante de Deus, renovamos nossa aliança. Deixemos as práticas de idolatria e voltemos ao nosso Criador. Os clamores de assentimento se espalhavam pela multidão, mas Jeremias notou rostos sombrios entre os líderes religiosos. Eles se moviam em sussurros furtivos, a ira ardendo em seus corações. Quando o rei proclamou um jejum em honra ao Senhor, os murmúrios de descontentamento tornaram-se mais audíveis. Havia um plano em ação para desacreditar o jovem líder. Em uma reunião clandestina, os líderes conspiradores falavam em tons baixos. Precisamos desacreditar sua mensagem, um dos sacerdotes disse, com os olhos cheios de avareza. Se quisermos manter nosso poder, precisamos evidenciar suas fraquezas, expor seus erros ao povo. Enquanto isso, Jeremias sentia as vibrações do temor se alastrarem. Ele estava determinado a conduzir o povo à verdade, mas um desafio sem precedentes se aproximava. O tempo da covardia havia chegado ao fim. A batalha não era apenas entre o bem e o mal, mas uma luta por almas. Ele orou fervorosamente pedindo orientação: Senhor, meu Deus, revela-me como resistir a essa escuridão que se aproxima. Foi então que uma voz suave rompeu sua súplica. Levanta-te, Jeremias, e vai ao rei. Fala-lhe, e instrui-o sobre o que está por vir. A firmeza nas promessas e na aliança é a tua missão, e tu não estarás só. Com a determinação renovada, Jeremias buscou Josias, encontrando-o em meio à sua administração no templo. O rei olhou para o profeta com expectativa. Jeremias! Tantas coisas estão mudando. O povo se alegra, mas não posso ignorar o que sinto em meu coração. Existe algo mais aqui? Sim, ó rei. Há uma treva que se esconde, uma conspiração que comanda a insatisfação entre os teus homens mais velhos, Jeremias advertiu, seu olhar penetrante. Prepare-se, pois não será fácil. Eles se levantarão contra ti,
e a fé do povo será testada. Josias já esperava oposição, mas a verdade de Jeremias trouxe um novo peso a seus pensamentos. Então, o que eu deveria fazer? Perguntou, seu rosto refletindo o peso da responsabilidade. Afirme a verdade sem temor. Chame o povo à oração e à consagração. Deus está em nossa causa, e por meio de tua liderança, o Senhor trará um despertar. Eles poderão resistir, mas se o templo se encher de adoração, não poderão prevalecer. Assim se arquitetou um plano divino. A convocação para o templo foi lançada, e um clamor de arrependimento ecoou ao redor da cidade. O povo começou a se reunir novamente, culturas e corações prontos para adorar. Mas nas sombras, o plano de traição dos líderes se intensificava, e o destino de Josias e de Judá se tornava cada vez mais incerto. E nas horas que se seguiram, enquanto a adoração subia como incenso ao céu, Jeremias soube que mais tempestades estavam por vir. As alianças entre o céu e a terra estavam prestes a se envolver, e a verdadeira prova aguardava na próxima curva. A pergunta cravava em seu coração: irá o povo responder ao chamado de Deus ou se perderá na escuridão da rebelião? Assim, a cena estava armada, e a batalha pela fé começava a se desenrolar. O plano soberano de Deus estava em movimento, e Jeremias sentia uma expectativa tênue pois, mesmo na adversidade, a redenção se aproximava a passos firmes. Enquanto a manhã avançava, ecos de cânticos de louvor preenchiam o templo, e a luz irradiava em cada canto, como um testemunho da esperança revitalizada. Josias, cercado por sacerdotes e levitas, observava a multidão se aglomerar em amor e devoção. O rei, em seu coração, sentia-se fortalecido com as promessas do Senhor. Contudo, um grito silencioso, uma inquietação, ainda ressoava nas profundezas de sua alma. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. No entanto, longe do brilho do templo, nas sombras do palácio, as forças da traição começavam a se consolidar. Os líderes que conspiravam contra Josias estavam decididos a desmantelar sua influência. Este rei é apenas um menino, um sacerdócio rancoroso exclamou. Faremos com que o povo veja suas fraquezas. Ele não sabe a verdade como nós sabemos. No fundo de seu espírito, sentiam uma mistificação crescente, crentes de que o poder poderia permanecer em suas mãos. Enquanto isso, Jeremias, ainda assediado por uma aflição espiritual, buscava incessantemente a orientação do Senhor. Ele se recolheu em sua casa, cercado por pergaminhos antigos que lhe ofereciam sabedoria. Esperarei no Senhor, murmurou, pois quem confia em Ele será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Foi nesse clamor que a palavra do Senhor ressoou mais uma vez em seu espírito. Levanta-te, Jeremias, e clama sobre esta terra. O tempo de renunciar ao medo chegou. Com fervor e determinação, Jeremias dirigiu-se novamente ao templo, onde o rei Josias estava reunindo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: olhai, eu trarei desgraça sobre este lugar e sobre os habitantes dele, porque abandonaram a minha aliança que fiz com seus pais e não ouviram as minhas palavras, declarou com uma voz poderosa. A multidão se dispersou em murmúrios, choque e desespero nas faces de muitos. Que significa isso, Jeremias? Perguntou Josias, o temor refletido em seu semblante. Por que anuncias a desgraça sobre nós, quando o povo clama por um reavivamento? Rei Josias, suas boas intenções não podem anular a iniquidade que persiste nas sombras. Há um coração dividido entre a devoção ao Senhor e a idolatria. A verdadeira transformação não se dá apenas por edificação de altar, mas pela entrega completa ao Deus Altíssimo. Jeremias se aproximou do rei, pesando cada palavra. A geração que clama precisa ser confrontada com a verdade. A expressão de Josias se tornou grave. Ele sabia que o retorno ao Senhor exigiria uma renovação que ia além da adoração externa. Assim faremos, declarou, sua voz firme. Convocarei os governadores e os líderes para refletirem sobre a mensagem e a necessidade de um arrependimento genuíno. Naquela mesma noite, enquanto nas escuras a conspiração se armava, Jeremias, solitário sob a luz da lua, orou fervorosamente: Senhor, mostra como preparar este povo para a prova que se aproxima.
Afinal, um povo que não se prostra diante de ti está à mercê do engano e da dúvida. E então, como um sussurro divino, uma revelação ecoou em sua mente no coração da rebelião: uma seara está sendo preparada, e o homem que se levantará será como um profeta. O povo clama em silêncio por um guia. Atenta para sua palavra, que se espalhará como sementes entre os campos. À medida que as horas se passavam, os homens conspiradores, embriagados pela cegueira espiritual, tramavam planos. Amanhã, exporemos a futilidade destas renovações. Prometeram entre si, a raiva fervendo dentro deles. Eles se preparavam para mover as sombras, seguros de que sua influência ainda era forte. Assim, a tensão aumentava em Jerusalém, e a intercessão de Jeremias tornava-se um farol em meio à escuridão que se aproximava. Ele sabia que um confronto estava à porta, e uma encruzilhada espiritual se ergueu entre o povo e seu Deus. Qual caminho tomariam? As promessas de Deus permanecem firmes, e a transformação estava ao alcance. Mas antes que a luz prevalecesse, a batalha final se aproximava. O que será revelado no dia da provação? Perguntava Jeremias a si mesmo, consciente de que o plano soberano de Deus se desdobrava em camadas profundas, onde cada ação teria uma repercussão eterna na história de Judá. Na alvorada do dia seguinte, quando os primeiros raios de sol tingiam o céu de um dourado suave, Josias preparava-se para enfrentar os desafios que aguardavam por ele. O rei, despertando de um sono inquieto, sentia a pressão dos eventos que se aglomeravam como as nuvens carregadas sobre Jerusalém. O templo ainda vibrava com o eco dos louvores, mas na consciência do jovem monarca, um peso crescente ameaçava aquela paz temporária. É hora de convocar os anciãos, determinou Josias, sabendo que seu papel como líder não se resumia apenas em reinar, mas em guiar o povo de volta ao Deus que havia feito uma aliança com seus antepassados. A convocação ecoou através da cidade, e em breve os líderes das tribos e as cabeças das famílias compareceram diante do rei, suas expressões revelando inquietação e esperança mescladas. Escutai, ó filhos de Israel, começou Josias, sua voz firme e ressonante, ecoando com a autoridade de um rei que buscava o favor divino. Estamos diante de um momento decisivo. Não podemos ignorar a dor crescente que nos rodeia, a necessidade de arrependimento e a urgência de retornar ao nosso Deus. Jeremias me falou a verdade: se não nos voltarmos plenamente para ele, as consequências serão devastadoras. Os murmúrios entre os anciãos se tornaram mais intensos. Alguns, com os rostos marcados pela dúvida, olhavam para o rei com desconfiança. Como podemos seguir a palavra de um profeta que prega destruição? Jerusalém é a cidade amada do Senhor, exclamou um dos líderes, sua voz carregada de indignação. Mas a fé de Josias não vacilou. É exatamente por amarmos esta cidade e seu Deus que devemos confrontar a realidade da nossa condição. Precisamos retirar os ídolos, as práticas que profanam nosso templo, e restaurar a verdadeira adoração. Portanto, clamo a vocês, unam-se a mim neste propósito. E assim, Josias à frente, o grupo nutrido de resoluta decisão encaminhou-se ao templo, onde ali surgiu um novo tom de adoração. O rei, decidido a que o povo sentisse a urgência do retorno, ordenou a remoção de todos os ídolos que haviam colonizado o templo de Deus. Pilares de madeira carcomidos e estatuetas de cera foram levados em um clamor de arrependimento, substituídos por altares de louvor. Enquanto isso, em um canto esquecido da cidade, os conspiradores, perplexos pelo fervor do rei, procuravam maneiras de desmantelar o movimento. Este fervor é apenas uma fase passageira, disse um deles, com desprezo. Precisamos desmascará-lo e expor suas fraquezas antes que o povo siga. A transformação que procura é uma ilusão. Mas mesmo em seus murmúrios, o povo sentiu o impacto das ações de Josias. A união começava a florescer entre os israelitas, e cada um que se juntava a ele trazia consigo uma centelha de fé renovada. No outro lado, Jeremias, imerso em oração, buscava a orientação do Senhor. Qual será o futuro deste povo? Ele clamou. A dureza de coração é profunda, e o desejo de libertação sísmico. Por favor, concede a eles um coração novo e um espírito reto para que voltem a ti. Então, uma visão poderosa se desenhou diante dos olhos de Jeremias, um rio que fluía,
purificando o solo estéril, um símbolo da renovação que viria. Eis que, assim diz o Senhor, renovarei o meu pacto com este povo e colocarei a minha lei em seus corações. Eles não mais se afastarão de mim. A cada palavra que proferia, Jeremias era impelido pela unção divina, a ideia de que um novo amanhecer estava prestes a surgir. No entanto, do coração da conspirata, uma sombra se aprofundava. Entre eles havia um por entre outros, que parecia mais astuto. Ele observava, traçando planos em sua mente obscura, sussurrando em verdades que buscavam desviar o povo da verdade. Por enquanto, as coisas pareciam promissoras. O povo de Judá respondia ao chamado de Josias, mas o eco distante da traição também fazia soar um alerta em seu espírito. Em cada canto da nação, a intercessão aumentava, e o desejo de um verdadeiro avivamento começava a se manifestar. Entretanto, a pergunta permanecia vibrando no ar, tão pesada quanto as intrigas: conseguirá o rei desafiar as forças que se erguem contra ele? Qual será o desfecho deste caminho de transformação? Pois a aliança de Deus se reafirmará de novo, ou sua ira se manifestará em um juízo inevitável? Assim, enquanto os atos de arrependimento levavam esperança ao povo, as sombras da traição se consolidavam, pronto a elevar-se. A história estava prestes a se desenrolar, e o plano soberano de Deus aguardava para ser revelado em meio ao tumulto das almas. Enquanto o sol começava sua trajetória pelo céu, brilhando intensamente sobre Jerusalém, a determinação de Josias crescia a cada momento. Ele havia reunido o povo para um propósito maior, mas os desafios que se erguiam como muralhas ao seu redor não podiam ser ignorados. Cada passo dentro do templo, cada altar que ele mandava restaurar, era um testemunho da luta de um rei que anseia por um renascimento espiritual. O povo estava imerso em um clamor por misericórdia. Dai-nos, ó Senhor, um coração puro, proclamavam juntos, as vozes entrelaçadas formando um coro de súplica. Durante aqueles dias fervorosos, o som dos instrumentos e os hinos subiam, ecoando nas paredes do templo como a brisa suave que traz a chuva. Assim como Moisés levantou suas mãos em intercessão pelo povo, Josias devotava seu tempo a buscar a face de Deus. A cada dia, a cada manhã, o anseio por transformação se tornava mais palpável. Mas as trevas não estavam longe. Nos recantos mais sombrios de Jerusalém, os conspiradores começavam a tomar forma, e aquela voz astuta que havia sussurrado mentiras decididamente se aproximava de seus cúmplices. Ponham em dúvida as intenções de Josias. Façam-nos crer que suas palavras são vãs. O templo não precisa ser restaurado, pois a prosperidade nos protegerá. A ardilosa semente de discórdia começava a brotar entre o povo. Enquanto isso, Jeremias continuava a clamar ao Senhor. Em sua solidão, os olhos do profeta permaneceram fixos nas promessas divinas, e assim, naquele lugar de oração, ele experimentou uma revelação divina. Eis que, assim diz o Senhor, ergam-se, ó povo. A renovação não é apenas o retorno a meus caminhos, mas uma nova aliança que quem crê em mim conhecerá. As palavras de Jeremias ecoavam na mente de Josias. Ele sentia que o peso da história estava sobre seus ombros, sua determinação era alimentada pela visão do profeta. Devemos buscar o Senhor com fervor, não apenas para restaurar o templo, mas para restaurar o nosso coração. O Senhor quer que voltemos a Ele, e por isso, precisamos de um pacto que dure. Josias organizou uma grande assembleia, convocando todos os cidadãos de Jerusalém para se reunirem no templo. O lugar, agora repleto de crentes em busca do Senhor, refletia uma nova energia. Ó povo de Judá! Começou o rei, sua voz ressoando com poder e autoridade. Não podemos mais viver nas trevas da nossa desobediência. É hora de escolher entre a luz e a escuridão. E Deus já nos prometeu que nos daria um novo coração. O que é, então, que nos impede de seguir a sua vontade? Questionou um homem do povo, um velho cuja face carregava as multicores da história de uma nação. O murmúrio se espalhou com intensidade e ecoou pela assembleia, ansioso por resposta. É o nosso pecado. Respondeu Josias, elevando a voz. Temos permitido que os ídolos habitem em nosso meio, profanando o que é sagrado. Precisamos nos arrepender. Precisamos restabelecer a relação com o Senhor.
Um crescendo de clamor e súplica foi levantado entre os presentes, e sentiu-se a essência do renascimento. Em meio ao fervor espiritual, o conspirador astuto observava tudo nas sombras, formulando um plano para entorpecer a fé que começava a se afirmar. Se eu não posso parar o rei diretamente, então semearei confusão entre o povo. A dúvida será minha arma. Ele sussurrou promessas de segurança em meio às multidões, tentando fazer com que olhassem com desconfiança os atos de Josias. Enquanto isso, a presença do Senhor pairava sobre os que se reuniam. Corações estavam sendo tocados, e uma nova esperança estava erguendo-se em meio ao desespero. Jeremias, em sua solidão, não poderia ter imaginado que aquilo que Deus havia revelado a ele se aproximava da realidade e que a aliança prometida dançava à porta de suas vidas. Mas o tempo de prova estava por vir. Qualquer sinal de reconciliação com Deus traria a ira dos que buscavam manter a escuridão. Qual seria a reação de Josias quando as sombras da traição se tornassem visíveis? O futuro de Israel estava inquieto, e à medida que o plano soberano de Deus se desenrolava, a dúvida que invadia as mentes do povo tornava-se mais feroz. Isaías disse que uma voz clama no deserto, lembrou-se de repente o profeta. Quem preparará o caminho? E se for necessário um sacrifício, o que fará a devoção ao Senhor para que o justo atenda ao seu chamado? Assim, enquanto as promessas se aproximavam e a traição se articulava, um novo capítulo se desenharia nas páginas da história de Israel. Chegava o tempo da revelação de Deus, e o desfecho do verdadeiro combate espiritual estava para ser confrontado. Pois a soberania de Deus, e suas promessas que não falham, estavam prestes a se manifestar de maneira que muito poucos poderiam antever. O dia do confronto logo chegou. A luz da manhã iluminava as ruas de Jerusalém enquanto o povo se dirigia ao templo, um local que, em questão de dias, havia se transformado em um centro de adoração fervorosa. Josias, agora mais determinado do que nunca, estava no altar da preparação, seu coração pulsante cheio de esperança, mas também de um peso que só um verdadeiro líder conhece. Ó Senhor, clamava ele em oração, guia-me enquanto conduzo o teu povo. Que cada ação reflita a tua vontade, e que a luz de tua verdade resplandeça em nossos corações. O templo estava cheio, e as vozes se uniam em um clamor por misericórdia. Restauraremos o altar. Serviremos ao Senhor novamente. A atmosfera era eletricamente intensa, e o peso da adoração genuína parecia ter um peso físico. Contudo, em meio a esse fervor, as sombras da traição se aproximavam cada vez mais. Os conspiradores, ocultos, sussurravam entre si suas artimanhas. Não podemos deixar isso acontecer, dizia um, olhos frios e determinados. Precisamos desmascarar o que esse jovem rei defende. Ele não conhece o nosso passado, a fragilidade de nossos corações. Enquanto isso, Jeremias, sensível às tensões crescendo ao seu redor, buscava o Senhor fervorosamente. Uma visão lhe foi concedida via um caminho onde muitos se desviavam, ignorando a verdade que se oferecia a eles. Ó Senhor, ele suspirou, como este povo, que está radiante com esperança, poderá resistir às vozes que sussurram mentiras? Como podem ignorar o chamado para a verdade? Em resposta, Deus falou ao seu coração, prepara-te, Jeremias. Chamarei a ti quando o momento chegar. A verdade será seus maiores aliados. Por meio de tuas palavras, muitos voltarão a mim. O desejo de restaurar Judá crescia, mas o confronto se aproximava. Josias, ao observar a multidão unida e animada, sentiu a pressão da liderança. Resolver a idolatria havia sido uma tarefa monumental, mas agora as forças da escuridão ameaçavam o despertar do povo. Hoje, une-te, clamou o rei, enquanto os olhos dos cidadãos se fixavam nele. Hoje, renunciamos aos ídolos. Hoje, nos voltamos para o nosso Deus. A verdadeira adoração é o que buscamos. E é a verdade que nos libertará. Contudo, entre as sombras, o conspirador astuto planejava sua jogada final. Ele se infiltrou na assembleia, disfarçado entre os crentes, e começou a incitar dúvidas. Vocês realmente acreditam que esse jovem pode levar nossa nação? Olhem para o passado, quando sempre fomos guiados por homens experientes.
As palavras corrosivas encontraram ressonância em corações inconstantes, e murmúrios de descontentamento começaram a ecoar. O povo começou a olhar entre si, e as sementes da dúvida germinavam. Josias, percebendo a mudança na atmosfera, sentiu seu coração apertar. Senhor, não deixe que esse chamado se perca nas sombras. Quando Jeremias se levantou, um silêncio grave caiu sobre a assembleia. Assim diz o Senhor: onde estão os contritos de coração? Onde estão aqueles que anseiam por justiça? Ai-os em termos de arrependimento todos vocês, pois eu estou com vocês. Sua voz ecoava com poder e autoridade, um chamado por verdade genuína. Mas um líder conspirador não tardou a se opor. Jeremias, você não representa todos nós. O que você diz não faz sentido quando a nação está dividida. Ele estava determinado a desacreditar o profeta e a liderança de Josias. O clima tornou-se tenso e Jeremias, em sua sabedoria divina, respondeu: a divisão surge do coração endurecido. Se estamos buscando o Senhor, devemos fazer isso em unidade. Pois o nosso Deus deseja um retorno sincero, uma renovação não apenas do templo, mas de cada coração. Os murmúrios continuaram, mas a essência da palavra de Jeremias começou a penetrar, e as vozes se uniram em um clamor aflito. Senhor, perdoa-nos. Nós queremos te adorar. Retornamos a ti. Josias viu a chance de um renascimento, uma nova unidade surgindo das cinzas da dúvida. Ele percebeu que o inimigo estava aproveitando cada fraqueza, e sua súplica se tornou fervorosa. O que não posso fazer, Senhor, que venha pela força do teu poder. Que a verdade de ti prevaleça. E então, com um coração renovado, o povo se uniu em oração, alçando suas vozes ao céu em uma súplica coletiva. Os ídolos foram queimados em meio aos clamores de arrependimento e esperança, e uma nova luz parecia atravessar as nuvens, trazendo uma expectativa pela transformação. Mas os conspiradores, irritados e desesperados, perceberam que a dinâmica mudará. Precisamos agir rapidamente, eles sussurraram com fervor. Se não pararmos Josias agora, ele se tornará inabalável. O plano de traição estava em movimento. Não apenas havia um desafio espiritual, mas agora também uma luta carnal pela verdade. Começava uma nova batalha, e na iminência dela, Deus estava preparando o caminho de uma reinvenção. A pergunta ainda se firmava: como se desenvolverá essa luta? A luz finalmente prevalecerá sobre as trevas? Os planos soberanos de Deus estão para se manifestar de uma forma que só o tempo revelará. Assim, o plano em andamento desenfaz-se entre o desconhecido e o eterno. O povo buscava entender seu futuro, e cada coração ardia com a expectativa do que a soberania de Deus traria a seguir.